Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos vivendo a era da ansiedade. Eu creio que você percebe, em si mesmo inclusive, que as pessoas estão constantemente apreensivas, ansiosas, preocupadas, quando não entram realmente num quadro de depressão, ou seja, de angústia demasiada por causa de tudo que acontece ao nosso redor. Ao contrário disso, a palavra do Senhor nos apresenta homens muitíssimo atribulados, muito mais do que essa geração poderia saber, que mantiveram o coração firme, uma firmeza no Senhor que é indescritível. E Salmo 31, mais um salmo de Davi, nos mostra mais uma vez Davi clamando ao Senhor. É importante observarmos o número de orações de Davi diante das lutas, adversidades, das dificuldades que ele tem passado, que ele sofreu nos seus dias. Porque o número de angústias, de lutas dele, levadas todas em oração, nos mostra que Davi não perdia o foco. Ele tinha muitos problemas, mas ele sempre estava olhando para o Senhor. E ele diz assim no Salmo 31, versículos de 1 a 3. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sei o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Observe que uma das coisas fundamentais vermos em Davi é que de fato Deus era o seu refúgio. Significa que Davi não estava confiando na sua força, na sua inteligência, no seu status político, considerando que ele era rei, ou que pelo menos haveria de ser rei, considerando que a gente não sabe exatamente o período de todos os salmos de Davi, mas ele confiava em uma única pessoa como aquele que poderia sustentá-lo firmemente. Davi colocava seu coração sobre o Senhor, de tal modo que ele disse: em ti, Senhor. Não é em outro, não é em mim, não é nas circunstâncias, não é em garantias que de repente eu possa ter, não é em promessas. Diferente de muitos reis de Israel que, quando se abalavam, quando passavam por lutas, eles iam procurar refúgio no Egito, na Síria, na Babilônia, em povos fortes ao redor, para tentar livrar-se das adversidades, dos inimigos que os afligiam. Diferente deles, Davi diz: em ti, Senhor, me refugio. Senhor, já que é em ti, Senhor, eu não tenho confiado em outros, mas em ti. Eu não tenho feito de outros a minha salvação, mas ao Senhor. Eu não tenho buscado subterfúgios para tentar me sustentar nos dias maus, para enganar o meu coração, como se alguém pudesse me livrar nos dias maus, a não ser o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Então, Senhor, já que eu confiei em ti, que não seja eu envergonhado. Observe que na oração de Davi há uma relação entre a glória de Deus e a sua necessidade. Davi, mais de uma vez, nestes 3 versículos, vai apresentar a ideia de que Deus o socorra por amor ao seu próprio nome. Porque uma vez que ele confiou no Senhor, uma vez que ele estava inclinando seu coração para o Senhor, e então mostrando que Deus era verdadeiro refúgio, o atender da oração de Davi seria um testemunho de que Deus realmente ouve a oração do seu povo, de que Deus é poderoso para socorrer, sustentar, livrar, proteger o seu povo, e que Deus é um Deus que realmente ama o seu povo. Então, atender a oração de Davi era um testemunho da própria grandeza, glória, graça do Senhor. Não seja eu envergonhado, Senhor Deus, livra-me, livra-me. Veja que, além do poder, da graça de Deus, até a justiça, porque ele diz: livra-me por tua justiça. Em outras palavras, Davi está sendo injustiçado. É claro que Davi não estaria clamando assim: ah, Senhor, eu fiz um monte de coisa errada, maltratei pessoas e tal, 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 tal. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me favoreça.
A ideia de Davi não é essa. Por exemplo, a ideia de Davi não é, Senhor, eu estou devendo e não quero pagar. Então, Senhor Deus, me favoreça prejudicando o outro. Jamais. Hipótese alguma poderia ser, nem você poderia orar desse jeito. Nossa oração é sempre para que o Senhor nos socorra, nos ajude, nos livre das pessoas que fazem mal, inclusive sem nenhuma razão. Porque ainda que os homens possam dizer que há razões para perseguir o povo de Deus, como por exemplo alguma insatisfação, como aconteceu durante a história da igreja, nunca terá uma razão justa como dizer que foi feito algum mal pelo povo de Deus contra eles, de forma alguma. Isso não. Podemos ser indesejados, podemos ser odiados, podemos ser perseguidos por diversas razões, mas jamais por termos feito mal às pessoas. Ou seja, Davi clama ao Senhor porque está sendo injustiçado. Senhor, eu não fiz nada. Qual foi o mal que eu fiz a esse povo? Qual foi o mal que eu fiz a essas pessoas? E mesmo assim, eles vêm contra nós. Talvez tenham inveja, talvez queiram que eu tenho, talvez não goste do meu jeito de ser e assim por diante. Mas, Senhor, eu não fiz mal nenhum a nenhuma delas. De forma que a oração de Davi também glorificaria a Deus, mostrando a justiça de Deus. Deus é justo. Deus não gosta de ver pessoas fazendo mal a outras pessoas gratuitamente. Então ele disse, livra-me, Senhor. Então a oração de Davi cumpre um propósito importante, glorificar a Deus. E em todas as suas orações, veja, ele está sempre clamando ao Senhor. Ele mostra que o seu coração está firme. Veja, ele não está duvidando de Deus. Será que Deus vai me ajudar? Não, ele tem um coração, a certeza de que o Senhor é fortaleza, é refúgio para aqueles que esperam por ele. Isso nos lembra até o hino de Lutero, o hino 155 do nosso hinário, o Hinário Novo Cântico, hino intitulado Castelo Forte, em que Lutero, no período em que estava sendo perseguido por aqueles que não se agradavam de sua posição firme e seus protestos diante das falsas doutrinas, diante do errado comportamento da cúpula da liderança cristã daquela época, que estava dominando dominando com opressão, dominando com injustiça e com erros doutrinários. Então ele se refugiou em um castelo e então associou aquele castelo ao Senhor. Ele louva ao Senhor, chamando de castelo forte, porque mesmo que ele estivesse em um castelo, na verdade a sua segurança deveria estar em Deus e não no local. Isso é importante. A nossa segurança não deve estar naquilo que Deus usa para cuidar de nós, mas no Deus que cuida de nós. Há uma diferença. Deus pode usar pessoas para cuidar de nós, mas nossa segurança não está nas pessoas, mas no Deus que as usa. Deus pode usar dinheiro e bens para cuidar de nós, mas nossa segurança não está no dinheiro, nos bens, mas no Deus que nos concede estas coisas. Deus pode usar lugares, como foi o caso do Lutero, né, para nos proteger, como Davi, que se refugiou em grutas no deserto, fugindo de Saul, mas a nossa segurança não está na gruta, no castelo, no local onde nos refugiamos, mas no Senhor, que usa esses locais para nos proteger. E isso é importante. Então ele associa Deus ao castelo seguro onde ele está. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. E assim Lutero canta a segurança de que Deus é o seu refúgio verdadeiro, é o seu socorro bem presente. Observe que todo homem de Deus do passado sofreu perseguições, lutas e angústias, porque a sua fé sempre foi um desagrado para o mundo. Todavia, Deus sempre esteve ao lado destes homens. Você precisa colocar isso em seu coração. O Senhor é que é o nosso refúgio, nossa rocha, nossa fortaleza. E por amor a Ele, Ele nos guarda, nos protege. Para que você possa orar abundantemente em toda e qualquer situação e colocar em seu coração que o nosso refúgio é o Senhor. De forma que quando Deus nos socorre, nos atende, quando Ele ouvir a sua oração, seja Ele glorificado pelo testemunho de que você confiou naquele que verdadeiramente
pode proteger os que o buscam, aqueles que confiam no Deus que nos criou. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Tu és santo, justo e fiel. O Senhor é gracioso, misericordioso e bom. E o Senhor é refúgio verdadeiro, é socorro bem presente na angústia e tribulação, de forma que nós podemos confiar em Ti. Não sabemos, ó Deus, o que nos aguarda no dia de amanhã, porque, ó Deus, para nós o amanhã estará sempre aberto, mas para o Senhor, que sabe e que tem tudo sob o controle, nós temos a completa segurança. Porque ainda que o mundo inteiro se volte contra nós, ou como disse Davi, que 1000 caiam de um lado, 10.000 do outro, o Senhor, ó Deus, nos torna seguros, de forma que nós podemos descansar em Ti. Ajuda-nos, portanto, a descansar o coração do Senhor, mesmo diante das lutas e tribulações, para que, ó Deus, glorifiquemos o Teu nome com a nossa fé. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.